Olá, neste vídeo tutorial irei demonstrar agora como preencher as planilhas do primeiro ao quinto ano. Vocês irão receber esses dois arquivos por e-mail e este vídeo trata-se da tabulação do primeiro ao quinto ano. Então, abram este arquivo. Ao abrir, se aparecer este aviso de segurança, clique em habilitar conteúdo. Aparecendo esta mensagem, clique em continuar. Percebam que ele irá demonstrar os descritores do terceiro ao quinto ano. Ou seja, só parar o mouse em cima do descritor que ele irá mostrar nessa caixa de texto. Assim, para as demais questões e descritores. Ok? Então, esta tabela aqui, esta aba serve apenas para consulta dos descritores. Do primeiro ano, clique na aba Primeiro Ano, digite o nome da unidade escolar, o nome da turma, ano, aqui digite o ano, série, a data e o nome do professor. Coloque o nome do aluno. Aqui, digite o nível dele. Só que antes, percebam, atenção, digitar nesta coluna o total de acerto de cada aluno na prova de português leitura. Ou seja, digitem F, apenas a letra F para faltou, e a letra T de tatu, apenas a letra T para transferido. Não digitem, escrevam faltou ou transferido, porque senão ele não vai computar no final. Bom? Então vamos lá. Se o aluno acertou e ele ficou, por exemplo, no nível, teve 5, vai digitar 5, por exemplo. Ao ir para a célula de baixo, ele já registra aqui o nível que ele ficou. Se for 7, foi para o nível 2, porque o 7 cai para o nível 2. Se for 20, foi para o nível 5. Se ele faltou, digite apenas a letra F e deu Enter. Tá vendo? Ele já digita aqui, faltou. Se ele foi transferido, e no caso, se aparecer todo esse escrito, apenas aperte Del. Tá vendo? Ele vai ficar com a letra T e deu Enter. Tá vendo? Apareceu transferido. O que isso resulta? Aqui, ele já calcula quem faltou e quem foi transferido. Vendo? Aí, atentem-se aqui, nesta célula aqui, 42. Aqui, na linha da coluna B, ao lado da linha destacada em preto e vermelho, prestem atenção nessa caixa de texto, ok? Vamos lá. Digitar nesta célula o número de alunos que fizeram a prova, descontando os que faltaram e os transferidos. Um exemplo é, se tiver 20 alunos, 2 faltaram e 2 foram transferidos, vai digitar aqui 16. Perceberam que o gráfico já deu uma movimentada? Aqui, Se eu esquecer de digitar algo aqui, perceba que o gráfico já sumiu. Tudo depende do número que vocês digitarem aqui, para fazer todo o cálculo da parte de níveis, tanto de matemática quanto de português, no caso aqui português e matemática, e assim o gráfico irá movimentar. Se o gráfico não movimentou, é porque esqueceu desta informação aqui, Bom, essa para a classe 1, depois salvem. Se tiver um outro professor que vai digitar, da mesma forma, salve em pendrive, leva o pendrive para ele com este único arquivo, ele vai abrir este arquivo no seu computador, vai pegar a parte 2. Cada amarelinho aqui, significa
uma nova classe. Aí vai digitar o nome da UE, o nome da turma, o ano, a data e o nome do professor. Aí é a mesma forma. Nome do aluno, digitar o nível, colocar F para faltou ou T para transferido. E não esqueçam de digitar o total de alunos que fizeram a prova. Aí vai movimentar o gráfico dessa segunda classe. E assim para as demais classes, ok? No caso, se a UE tiver uma única classe, vai usar somente a primeira planilha. Tá aqui, ó, ela para aqui, ó. No caso, se tiver duas, vai começar aqui a segunda, que a outra já digitou. E salvem, tá? Não esqueçam de salvar. Para o segundo ano, procedam da mesma maneira. São as mesmas orientações. Para o terceiro ano, clique na unidade aqui, ó, coloca o nome da unidade, o nome da série ano, o nome do professor e o nome do aluno aqui, ó, nessa parte em azul. Digitou. Perceba que a planilha está zerada. Ou seja, vai digitar apenas 1 se ele acertou. Então, no caso, se ele acertou, colocou 1. Se ele errou, 0 já está lá. Então, é só pular e ir para a próxima questão. Se ele acertou, 1. E por aí vai. Percebam que conforme eu digito, vai calculando aqui, ó, o total de descritor. No caso, se ele repetir, por exemplo, no D7, no D8, ele vai calcular apenas uma vez. Então, vou preencher tudo aqui, ó. Ou seja, preencheu. Esta coluna aqui ao lado, essa planilha aqui, ó, não precisam digitar nada, porque ela apenas confere para mim onde está sendo digitado e calculando nos descritores. Perceba que eu vou até 50, para não ter o erro. Vai que no futuro tem até 50, né? Então, ó, ele vai calculando para mim aqui. E onde eu digitei 1 no descritor, ele já colocou aqui, ó. Ele está fazendo uma conferência. Se for verdadeiro, ele vai voltar aqui para mim a resposta. E se ele tiver duplicidade, ele não vai colocar duas vezes. Por exemplo, a questão 7 e questão 8 aqui, ó, está com o D7 duplicado. Assim, a questão 9 e 10, com o D8. Ou seja, Giba, eu digitei aqui 22, número 1, e tem menos lá. Tem 15. Vamos calcular aqui que o aluno acertou tudo, né? É, 22. Era para ter 22 aqui. Na teoria, sim. Mas como os descritores repetiram... Olha aqui, ó. Que é 9, que é 10. O D8 repetiu e o D7 repetiu. 18, 19, 20, 21, 22. Ok? Aí, na sequência, coloquem o total da sala. E neste caso aqui, o total de ausentes. Por exemplo, o total da sala aqui tem 30 e faltaram 10. Olha lá, ele já calcula para mim automaticamente. Ah, mas esse faltou? Digita faltou aqui na frente, ó, por exemplo. Aqui, ó. Pode colocar um F para faltou. Olha aqui, ó, tá destacado aqui, ó. F de faltou ou T de transferido. Aqui vocês podem digitar qualquer letra, porque ele vai calcular para mim aqui, ó. Ele vai somar tudo. Aqui ele deu esse erro aí porque está bloqueada a célula. No caso aqui ele vai contar para mim tudo que tem 1 nesta linha. Ou seja, aqui, ó, tem o número 1. Quantas vezes apareceu? 1. Então, se você digitar qualquer coisa fora de 1 e 0, ele não vai calcular. Então, isso não vai influenciar no gráfico. Nesta parte aqui, ó. Eu deixei em duas cores para facilitar na hora de digitar. Para não dar
que vai ficar olhando muito para isso daqui, capaz de misturar as informações. E aí, aqui ele vai fazer os cálculos, depois vai ser gerado um gráfico. Na parte de português e matemática, no caso aqui de matemática. E assim, não precisam se preocupar com essa tabela, tá bom? É mais para demonstrativo. A parte de português, procedam da mesma forma. E aqui haverá o gráfico de cada um, em número e porcentagem de matemática e português. Português está zerado porque eu não digitei nada lá. E depois, mais um pouco abaixo, o total de descritor. Ok? Aí, cada um vai salvar a sua classe no mesmo arquivo, passa para o próximo professor, ele vai entrar na classe 2, vai proceder da mesma forma. E assim, sucessivamente, até chegar no quarto, a mesma forma, quarto ano, quinto ano, cada um usando a sua classe. E aqui o resultado parcial. Essa planilha aqui, nessa tabela, não precisam digitar nada, porque ela vai trazer para mim as informações que vocês digitarem lá. No caso, eu preenchi tudo 1, ó, tá vendo? Que está tudo número 1 aqui, ó. No caso, ele já está fazendo um cálculo aqui para mim, tá bom? Isso para matemática, português do terceiro ano aqui, aqui do quarto ano e aqui do quinto ano, ok? Matemática e português. Aqui não precisam se preocupar, que eu vou trazer essas informações para a minha planilha depois. Novamente, dúvidas? 19 3404 1857 ou 19 3404 1858. E novamente agradecer ao Ivan Calef, que nos auxiliou na formulação destas planilhas. Obrigado e até o próximo vídeo.